Olá, você que nos acompanha, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o horário que você está acompanhando, este é o Frequência Jurídica, o podcast da Rádio Frequência Jurídica do Judiciário Piauiense. Você que nos acompanha sabe que toda semana eu converso aqui com alguém que está fazendo a diferença no Judiciário Piauiense. Alguém que contribui muito para essa prestação jurisdicional a que tanto nós falamos todos os dias. Hoje não poderia ser diferente, mas hoje é de uma forma até mais especial. Sabe por quê? Porque o meu convidado de hoje, e eu já adianto para você que é o convidado, ele tanto fez e fez muito pelo tribunal, como continua fazendo também. Sabe por quê? Porque eu já vou pedir para o meu querido Wendel colocar a gente na câmera 2 e vocês vão ver que o meu super convidado de hoje é o desembargador Brandão de Carvalho, a quem eu tenho a honra de conversar, de dar as boas-vindas aqui agora, porque, como eu disse, fez e faz. Foi um presidente do Tribunal de Justiça, um desembargador da nossa corte e hoje continua aqui no comando do Núcleo de Memória do Tribunal de Justiça do Piauí. E a ele que eu já dou as boas-vindas, desembargador. Essa mesa aqui você já conhece muito bem, esse estúdio você já conhece muito bem e a gente vai já falar sobre isso, mas seja bem-vindo, que alegria ter você aqui com a gente, viu? É uma satisfação muito grande estar aqui com o Neemias, essa figura ímpar, em que o tribunal realmente se mostrou à sociedade depois da sua presença. Pô, coisa boa. Eu não gosto de jogar flores à frente, mas eu digo isso sempre nos bastidores, que você tem dado essa alavancagem no sistema comunicativo do Tribunal de Justiça do Piauí. Obrigado. A gente só faz isso porque tem o trabalho de pessoas como o senhor, desembargador, como eu estava falando. Assim, é uma honra realmente tê-lo aqui, porque a gente sabe de todo o seu empenho, o seu zelo, principalmente hoje, a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter outras oportunidades, o senhor vai voltar aqui, mas hoje a gente vai falar sobre o núcleo de memória, que é essa peça. Importante não, mais do que importante, ímpar não, acho que tem algo que é mais do que ímpar, é salutar para memória, para história, para que tudo que aconteceu um dia continue a ser lembrado, porque é história e é memória. Queria que você falasse um pouquinho, já começando a falar desse assunto, assim, que incrível. Aí eu também agora vou lhe parabenizar por essa iniciativa, que incrível poder ter dentro do Judiciário Piauiense, um espaço, um espaço, quando a gente diz um espaço físico, mas também um espaço que não é físico, porque ele transcende as barreiras, onde se possa cuidar, averiguar, pesquisar, historiar, memoriar. Não é isso? É isso. A história, eu sempre costumo dizer, é a mãe e a mestra da ciência. Sim. Tudo que nós sabemos, todo o conhecimento humano, chegou até nós através da história. Então, eu acho que a história é a chave mestra do conhecimento humano. Realmente, eu me dispus, depois que me aposentei do Tribunal de Justiça, a rememorar, a trazer à baila alguns pontos que, na minha época, eu não tive tempo de fazer, como os vários presidentes. Eu acho que uma presidência de 2 anos de um tribunal é a presidência de um tempo muito escasso. Passa rápido. Os outros poderes, todos têm 4 anos. É verdade. Você sabe. E o judiciário só 2 anos. E às vezes, quando nós chegamos aqui, um ano é para ajeitar a casa e o outro ano já é para executar projetos que nem sempre são solidificados pelo decurso do tempo. E a nossa memória foi uma delas. A memória do Piauí era 0. Vamos dizer isso, sem nenhuma vergonha de falar ao público, porque existiam algumas prioridades no passado que a gente não se atinha muito, né? Entre quais as memórias da justiça. Imagine, o meu querido repórter, Mecanismo mesmo, o tanto de quanto documentos importantíssimos do Tribunal de Justiça do Piauí foram deteriorados, foram levados ao lixo em várias comarcas do interior, tidos como entulho, e realmente estava se queimando a história
da nobreza da justiça do Piauí. Olha só. Aí nós começamos a nos preocupar com aquilo que restou. E tem muitas coisas que restaram, realmente. Então, desde a criação desse núcleo, que é muito novo, 5 anos aproximadamente, foi que nós começamos a nos preocupar com essa história viva. E nada melhor do que hoje nessa alta frequência jurídica em que você é a pessoa que comanda. Desembargador, são um tribunal aí, 134 anos já de história. Muito dessa história que você mencionou estava sendo aí até perdida, né? A ausência de até então de um setor, um núcleo, como o núcleo de memória. São muitas, muita coisa para você resgatar, são muitos registros que não podem assim se perder, né? Que não devem assim se perder. E, se eu me permita também dizer, existe um tribunal também antes e depois do núcleo de memória, né? Porque é um processo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é um processo também de conscientização das pessoas, dos servidores e servidoras, magistrados e magistradas, que tudo isso que a gente faz tem que sim ser documentado, e assim, que alegria hoje a gente poder estar aqui dentro de um estúdio bonito, bem feito, com um podcast, que é uma outra forma de se comunicar hoje. A gente está aqui se comunicando dentro dessa sociedade atual. Há 20 anos não existia isso, há 30 anos era outra forma de se comunicar, era basicamente por foto. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O que a gente está fazendo aqui agora, porque as pessoas, elas passam, né? A história, ela fica. E o que a gente está fazendo aqui é produzir história, é produzir memória. Para quem vem aí no futuro poder conhecer, saber que existiu um desembargador Brandão, saber que existiu, e aí a gente vai já falar do projeto Memória Viva, saber que existiu esse podcast, saber que o Tribunal de Justiça do Piauí fez e faz e vai continuar fazendo a sua história, não é isso? Começa, Neemias, com o problema da falta de conscientização de determinadas autoridades. Quando eu falo isso, não é só do judiciário, é do executivo, é do legislativo, não é? Como um todo, e do povo como um todo, né? Eu fui presidente desse tribunal em 2002, 2000 a 2002. Nessa época, a história que eu estou falando, eu comecei a frequentar muitos tribunais brasileiros. Sim. Aí me deparei, na época, que o Tribunal do Piauí era o único que não tinha uma academia de letra da magistratura. Aí trouxemos na época isso. Eu vi que naquela época, meus olhos, muitos tribunais naquele tempo estão passando, falando aí há 20 e poucos anos atrás. Né? 5 anos. Exatamente. E já tinha seus museus, a sua história, naquela época. Já sendo contada, construída em vários tribunais, espaço físico, tudo normal, tudo funcionando regularmente. E eu pensei em fazer isso. Mas, como eu lhe falei, o tempo é curto, né? Então, nada melhor do que chegar à época. Diz o Eclesiastes que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Depois que eu me aposentei, vi a lume esse estado de Vieira. Então me lembrei, olha, a nossa história tem que ser resgatada, porque o tribunal, esses 134 anos de tribunal, muitas das coisas estão debaixo do tapete. Ninguém sabe a história mesmo sucinta, alargada, aprofundada do TJ. Então nós estamos realmente agora tirando das gavetas esses alfarrábios antigos que nos restaram, e o mais importante também, trazer à lume essas figuras importantíssimas do judiciário piauiense que se tornaram figuras ilustres desconhecidas. Então nós temos que trazer também à baila essas pessoas que tudo fizeram e caem no esquecimento. Hoje, com esse núcleo de memória, eu tenho a certeza absoluta que as pessoas vão resgatar tudo aquilo que o tribunal viveu nesses últimos anos. E também nos anos anteriores, porque com muito sacrifício nós estamos removendo montanhas para trazer, né, à lume tudo aquilo que nós possamos de alguma forma resgatar do que foi perdido.
E dentro desses artefatos, tudo contribui, tudo tem uma história, faz parte de um processo de memória. A gente fala de fotografias, a gente fala de objetos físicos que se encontram por algumas comarcas. A época da corregedoria, também visitando algumas comarcas, principalmente as mais antigas, encontramos alguns documentos, alguns artefatos. Tudo faz parte desses objetos. Tudo conta uma história. A exemplo, inclusive, do nosso espaço físico aqui no Palácio da Justiça, ali do Núcleo da Memória, onde nós temos vários artefatos que, assim, se você que é jurisdicionado, que não está aqui dentro, você quer vir, está com a visitação aberta, pode vir, conhecer esses artefatos, esses objetos, esses documentos, esses arquivos que contam tanto de uma história, trazem tanta memória, tudo isso faz parte, tá dentro desse acervo e vocês têm tudo catalogado, tudo o senhor e sua equipe. E aqui a gente menciona alguns nomes, correndo risco de esquecer de outros, né? Nós temos o Kelly, o professor William, o Janco, enfim, toda aquela galera massa que tá com o senhor no núcleo de memória, que são servidores que se empenham, se engajam junto com o senhor nessa jornada e tem essa paixão por tornar memória, tudo aquilo que entra para a história. A gente teve há pouco a posse de alguns juízes substitutos. Isso é um fato. O senhor esteve presente, eu estive presente. Então, fizemos parte ali enquanto público hoje, ali daquele momento. Tudo isso, a gente está trazendo à tona aqui para as pessoas, essa reflexão. Tudo isso, você servidor, você magistrado, magistrada, você faz parte desses momentos. Nós estamos aqui também fazendo parte da construção da história. Temos a história do Brasil, a história do continente africano e a história do TJPI. É essa que está sendo construída e que está sendo aí liderada pelo desembargador. Queria que o senhor falasse da importância desse sentimento. As pessoas têm que entender também, ninguém passa por essa vida, né, desembargador, vou passar, vou viver, pronto, vivi. Todo mundo tem uma contribuição, tem uma colaboração. Então, quando junta a minha colaboração com a sua colaboração, a colaboração de todo mundo, faz eventos históricos, acontecimentos históricos, e tudo isso um dia vai virar memória. Exatamente. Olhe, Neemias, esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho de doação física, verdade, doação da inteligência, do esforço. Nada até agora onerou o Tribunal de Justiça. Nada, absolutamente nada. Mas nós precisamos realmente de um apoiamento, que você sabe que nada se faz sem o apoio técnico e financeiro. Sozinho ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Então, sempre quando eu vou a uma live, especialmente a sua, esse podcast, melhor dizendo, a palavra técnica, eu gosto sempre de chamar a atenção do poder, né? Quando eu falo poder não é só o presidente, é a corregedoria, são os desembargadores, sim, para que tenham os olhos assim mais abertos para esse trabalho, para que nós tenhamos o mínimo possível em matéria financeira para alargar nossos horizontes. Você tem uma ideia, tudo isso eu faço às vezes não, constantemente, no meu carro, trazendo documentos de longínquas cidades, né? Sem aquele apoio, mas só com aquela vontade de que as coisas aconteçam, que essa memória seja resgatada, que ela seja comprovada, que ela seja registrada para sempre nos nossos anais. E eu peço ao presidente, como eu resolvi com os presidentes de antânio, toda aquela formação legal, aquele corpo jurídico, nós já temos, né, regulamentações. Sim. Agora temos que ter um orçamento, o mínimo que seja, para que esse projeto possa, de uma forma, ir para frente. Porque você sabe que só de ideais e de vontade as coisas não funcionam. Bem mais difícil. É muito mais difícil. A gente que tem, além do ideal, a gente tem que ter a concretização, não é, de uma estrutura mínima para que as coisas aconteçam. Veja bem, nós, durante esse nosso périplo, andando aí pelo interior do estado, do nosso Piauí, em cidades longínquas,
Já tivemos resgatando documentos. Eu resgatei mais de 3.500 documentos importantíssimos. Nossa. Na cidade de Piracuruca. Nós tínhamos lá o casarão, Sim. Coronel Luiz de Brito, que era do Zé Brito, faleceu há pouco tempo. A Maria do Carmo, que foi minha professora, uma senhora muito longeva na idade, me doou toda essa documentação. Eu fui buscar isso em Piracuruca. Mas a documentação que não diz respeito só a Piracuruca, é a justiça do Piauí em geral. E outra coisa, temos coisa do tempo do Império, passando pela Primeira República, passando pela democratização, a democratização do país. Tivemos documentos importantíssimos, trazidos também de uma cidade histórica muito importante, que é Pedro II, Sim. cidade imperial, né? Amarante, também fomos lá pescar essa documentação. Fomos à primeira capital, Oeiras, fomos a Jeromênia, uma das cidades mais antigas do Piauí, fomos a Picos, Campo Maior, Parnaíba, Piripiri, Castelo. Nossa, vocês fizeram realmente um trabalho de pesquisa. Exatamente, que é uma das cidades mais antigas do Piauí. São Miguel do Tapuio, Santa Filomena, que é a terra do atual presidente, doutor Adécio de Brito Nogueira, e Teresina. E tem outras cidades que nós fomos fazer essa pescagem, uma pescaria de documentos. Nós temos coisas importantíssimas que devem ser, de alguma forma, levadas a sério pelo poder público, em especial, eu digo, o poder judiciário, porque esse material não adianta de estar guardadinho lá em determinado espaço. Ele tem que ser digitalizado. Verdade. Ele tem que ser monitorado por pessoas técnicas especiais nesse assunto de trato da documentação pública antiga. Senão tudo isso vai ser desperdiçado. É um material rico, desembargador, uma riqueza de material. Só em questão aí de comarcas, né, dos municípios, o senhor mencionou aí seguramente umas 20. Então, assim, é muito material que vocês tiveram, esse trabalho, toda essa dedicação de pesquisar, de catalogar, e realmente a gente espera que esses sonhos sejam alcançados, essas metas sejam alcançadas, porque realmente é um material muito rico. A gente, inclusive, já recebeu aqui, inclusive, na própria assessoria de comunicação, a gente recebeu já a visita de alguns historiadores, a contribuição, inclusive, de alguns historiadores que fizeram alguns trabalhos aqui junto ao tribunal, e eles mencionam muito isso, essa riqueza na história, né? Toda a história tem a sua riqueza, mas assim, essa riqueza, a contribuição, essa colaboração do judiciário piauiense para a história do Piauí, para a história do Brasil, enfim. Então, assim, o trabalho que vocês, senhores, realizam é realmente um trabalho maravilhoso. Eu queria lhe perguntar, se o senhor pudesse, imagino que seja difícil assim, porque você é um estudioso, um amante da causa, né? Se pudesse definir a memória até o dia de hoje, né? Porque o que a gente está produzindo aqui hoje é a memória amanhã. Exatamente. Até o dia de hoje, se você pudesse definir a memória do judiciário piauiense, você que inclusive presidente desta casa já foi, se você pudesse definir, não sei se em uma palavra, mas uma frase, em poucas palavras, como você poderia definir a memória, a nossa história e memória até hoje? Qual seria essa nossa identidade? Talvez seja uma resposta que quem ouvir não vai gostar muito. Né? A nossa memória, ela está um tanto quanto apagada. Sim. Né? Forte, isso é forte. Isso faz a gente pensar. Exatamente. Ela está turva ainda. Exatamente por esses casos. Sim. Essa forma que eu lhe falei, como essa história, como isso foi tratado no passado. Nós vamos condenar os nossos ancestrais? Não, de maneira alguma, porque naquele tempo eram outros tempos, como se diz. As pessoas, a justiça vivia só para julgar, exclusivamente receber processo, julgar as pessoas, condená-las ou absolvê-las. Né? Então, esse leque do judiciário para se preocupar com as letras,
com a infância, juventude, com o meio ambiente, Violência com a doméstica. história, Tantas... violência doméstica e tantos outros matizes, são coisas que vieram no decorrer dos anos e que muitos dos nossos ancestrais não sabiam nem que temas eram esses. Então nós não podemos condenar os nossos antepassados. Muito pelo contrário, porque a justiça ela vai se atualizando de acordo com o tempo. E o tempo são outros. Daí porque essa história turva que eu lhe falei, ela já começa a ser vista sem óculos, de uma certa forma. Então, eu acho que no prazo muito pequeno, de alguns anos, o Tribunal de Justiça do Piauí terá uma das histórias mais belas, mais ricas do Judiciário Nacional, porque aqui nós temos muitas coisas importantes. Veja lá, nós temos aqui a ata de eleição de Getúlio Vargas, no município do Piauí. Temos livros de penhor de escravos. Eu acho que poucos estados têm, a não ser aqueles estados que eram mesmo escravocratas, né? Sim. Mas um mais do que os outros. Isso na cidade de Amarante. Nós temos cartas de alforria, né, de escravizados em Santa Filomena, no Piauí. Esse documento está aqui no tribunal, foi resgatado agora. Nós temos processos judiciais de escravos de Piracuruca, que eu trouxe 4 ou 5 mil documentos de lá da nossa cidade. Temos registro de liberdade de escravizados aqui na capital, Teresina. Conseguimos também isso, né? Documentos da posse do nosso grande desembargador. E é que eu digo, o núcleo de memória tem esse fator importante. Resgatar os nomes que foram importantes, que contribuíram para que o tribunal seja o que ele é hoje. Nós não devemos pensar só no futuro. Temos que pensar por aqueles que fizeram no passado. E por isso estamos aqui. Por exemplo, desembargador Edgar Nogueira, Sim. que a história não conta, as pessoas não sabem, foi 15 anos presidente desse TJ. 15 anos, né? Temos todos os termos de posses de muitos desembargadores do passado que conseguimos reaver, não é? Temos togas guardadas de muitos presidentes que passaram por aqui. Então, o que nos falta realmente é o Museu do Judiciário se corporificar como um ente público. Nós temos hoje o Palácio da Justiça, que é o Tribunal Velho, uma das obras edificantes mais importantes do Piauí, que foi feita pelo a Borsoi, que teve comigo na época, e fizemos aquele anexo da minha presidência, com a presença dele e da esposa. Tenho fotos históricas desse acontecimento, aonde naquela época edificamos o maior auditório de um dos tribunais nordestinos. Nem Pernambuco tinha um auditório do tamanho que nós temos aquele auditório que nós construímos. E veja lá, foi em 2000. Estamos em 2025. Sim. E continua sendo auditório de primeira linha, para 800 pessoas sentadas, e cabe mais ou menos 1.000 pessoas, né? Porque ele é em 2 planos e pessoas também de pé. Então, são essas coisas que devem ser contadas, que devem ser levadas ao público para que saiba da história viva, autêntica do Judiciário do Piauí. Exemplo do próprio Memória Viva, né? Onde o senhor está, inclusive, aqui nessa bancada, nesse estúdio. Fiquei muito feliz, digo comunicação, né? Ficamos muito felizes quando o Memória Viva veio para cá para utilizar desse estúdio para conversar com tantos magistrados, tantas pessoas que fizeram parte deste judiciário piauiense, colaboram ainda, e é literalmente uma memória viva, porque essas pessoas estão aqui, estão conversando com
com vocês. Queria perguntar isso, como é que é estar do lado de cá, conversando com tantos convidados que vocês têm, onde o Projeto Memória Viva consistiam em lives, né? Hoje eles já estão fazendo esse trabalho aqui corpo a corpo, trazendo os convidados para cá, conversando, tendo um bate-papo maravilhoso aqui. Geralmente a gente tá por aqui por tarde, eu fico por ali na porta só olhando, o desembargador, sua desenvoltura e sua equipe conversando com os convidados. É muito interessante. Você vê, uma pessoa que eu tô aqui, tô no tribunal há 5 anos, vê tanta gente que tá aqui há tanto tempo, fazendo tanto trabalho bacana. Imagino que deva ser muita alegria para você conversar com essas pessoas, porque eu acho que não tinha também outro nome melhor, maravilhoso pro quadro, pro projeto. Memória Viva. Que alegria, né, desembargador, fazer parte disso. Exatamente. Você tocou num assunto muito importante, porque nós começamos a fazer nossas lives em casa. Sim. Né? A gente pegava o celularzinho. Eu lembro, assistia. Né? Aquela dificuldade, a imagem sumia, se conectava, sumia, se conectava. Mas, enfim, a gente fazia isso de nossas casas. E nós vimos que isso deu um resultado importantíssimo, porque isso dignifica a pessoa do entrevistado. E nós não entrevistamos só desembargador, só ministro, só autoridade. Sim. Aqui tem sido entrevistadas as pessoas mais simples que contribuíram com o Tribunal de Justiça, mesmo nos serviços gerais, como servidores do café, como a pessoa que limpava o velho tribunal, não é? O varredor, o oficial de justiça, o servidor, enfim, nós igualamos todo mundo num só espaço, desde o ministro à pessoa mais simples. E nós temos já, a essas alturas, hoje é 29 de outubro, nós de 2025, nós temos aí umas 65 lives, e queríamos chegar até o final do ano, pelo menos umas 80 lives, para fecharmos esse ano. Então isso é de uma magnitude muito grande, porque retrata que aqui nós não fazemos acepção de pessoas, fazemos a história, e cada um contribui com a sua história de acordo com aquilo que foi feito durante a sua passagem, que nós somos todos passageiros, não devemos nos embriagarmos com poder, né? A gente começa, somos finitos, temos começo, temos fim, e feliz daquele que morre, falece e deixa uma história viva para ser contada aos seus pósteros. Eu não tenho mais o que falar, nada, depois disso, né? Eu ia pedir para ele finalizar com uma mensagem, mas ele já finalizou. Ele já trouxe aqui, ó, fiquei até arrepiado, essa mensagem, essa frase que realmente toca a todos nós, quem não conhece o trabalho do Núcleo de Memória do TJPI, a partir de agora, conheça, procure, está no nosso site, no nosso Instagram, aqui no Palácio da Justiça, tem um espaço físico desse núcleo onde vocês terão acesso a alguns desses artefatos, alguns, né, tem muita coisa, como o próprio desembargador falou, tem que ser digitalizada, tem que ser ainda armazenada, mas o trabalho deles é um trabalho incrível, realmente, no sentido literal da palavra, é incrível. Você vê agora toda essa dedicação dele e da sua equipe na frente desse projeto. A gente vai direcionando o nosso bate-papo agora para o fim. Eu queria, desembargador, pedir primeiramente para o senhor voltar mais vezes aqui para conversar com a gente, trazer assim, os casos e causos, trazer o que puder de documento digitalizado, a gente coloca nessa tela que a gente mostra para o nosso público, porque o Núcleo de Memória do Tribunal de Justiça do Piauí, do Judiciário Piauiense, ele é preciso, né? Eu acho que a palavra é essa, ele é preciso. Então, por favor, primeira coisa, vamos combinar, volte mais vezes aqui e muito obrigado por compartilhar um pouquinho, dividir um pouquinho do seu tempo, dessa rica história, dessa rica produção de memória que estamos fazendo aqui, e conte conosco, conte com a comunicação. A gente também se sente parte desse projeto, parte desse núcleo, porque o que a gente faz aqui hoje é produzir notícia, e a gente produz a informação em vários formatos. Hoje a gente está aqui em podcast. Amanhã podem criar um novo formato e a gente vai se atualizar, a gente vai atrás, que a gente tem que levar informação para o cidadão, para os jurisdicionados. Conte com a gente, esteja sempre aqui com a gente, porque é uma maior honra ter
tê-los aqui enquanto núcleo. Conte com a gente, porque nós somos fãs, viu, de vocês. Eu sei disso e eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa Frequência Jurídica. É um programa especial. Você é uma pessoa que foi sempre conectada, sempre ligada, enraizada dos fatos desse tribunal, no dia a dia do nosso tribunal, em todos os seus setores da administração, levando essa cara nova da Justiça do Piauí, porque nós temos que nos renovar cada vez mais. E como eu lhe falei através do telefone que nós estávamos conversando, hoje seria uma conversa informal, né? Trazendo aquilo que, de uma certa forma, a gente lembre, né? Sem nada escrito, mas eu lhe garanto que o nosso próximo encontro nós já teremos muitas coisas para mostrar a tela para os nossos assistentes. Eu agradeço, muito obrigado mais uma vez. Esse seu programa, ele se aproxima, eu não dizia nem se aproxima, ele é irmão siamês do nosso programa do Núcleo de Memória Viva. Gostei, porque o siamês. As finalidades são as mesmas. Exato. Os objetivos são os mesmos. Então, quanto mais juntarmos pessoas da sua qualidade, da qualidade do Kelly, da qualidade do Edson, juiz, pessoa maravilhosa, professor William e tantos outros, o doutor Joaquim Santana, desembargador, que agora também adere a esse projeto. Nós queremos mais seguidores, mais companheiros, mais pessoas ligadas para que esse trabalho nunca pare, né? Eu quero ter, eu vou ter a minha hora, né? De deixar, isso é natural, ninguém se perpetua, mas eu queria que isso ficasse indefinidamente plantado como uma árvore robusta que nunca consiga perder a seiva da terra e que nunca seque o seu caule. É o que eu espero. Outra frase, eu queria dizer para o Wendel Torres que nós temos já um segundo corte. Já temos um segundo corte para o programa, porque o desembargador acaba de finalizar essa sua fala com outra frase incrível. E ainda lhe digo mais, sim, estamos juntos aqui, a comunicação, a memória, o núcleo de memória, e o trabalho que vocês fazem, desembargador, que vocês desempenham, que vocês realizam, é um caminho sem volta. Então, já iniciou, o que demorou, que teve a dificuldade foi de dar o start, de iniciar. Agora que já começou, pronto. O núcleo de memória já está aí e é um caminho sem volta. Parabéns, e até a nossa próxima conversa. Se Deus quiser. Amém. Ele é bom e Ele quer. Ele quer, amém. E você que nos acompanha, foi mais um bate-papo super delicioso aqui, conversar com o desembargador Brandão de Carvalho, que está à frente do nosso núcleo de memória, e toda semana eu estou assim, bem acompanhado, super bem acompanhado com alguém que fez história, que faz história, vai continuar fazendo história e memória também aqui no Judiciário Piauiense. Você já conhece os nossos canais. Quero dar uma novidade para você que nos assiste, que nos acompanha. A partir da semana que vem, Frequência Jurídica, inclusive, já vai ter um canal no WhatsApp, onde você vai poder dar a sua sugestão de pauta, a sua sugestão de entrevistado, a sugestão de perguntas quando a gente estiver conversando aqui com os entrevistados. Então, vem muita novidade por aí na Frequência Jurídica. Semana que vem a gente volta. Eu te encontro